Oi, viajante! A fim de saber uma história bastante interessante sobre um concurso de macheza lá nas Ilhas Faroe, concurso medieval que dura até hoje e que já foi meio que vencido por uma mulher. Quer saber dessa história? Fica com a gente, espera a vinheta e esse é mais um Gardilu. E aí, bem-vindo de volta, viajante do canal Partiu Por Aí. Muito bom ter vocês de novo de volta, que esse é o Gardilu, é o episódio número 8. E nós vamos falar sobre uma coisa bastante curiosa. Quando, mais ou menos em 2017, eu visitei a Islândia, a gente estava no auge do Game of Thrones. E em uma situação, um lugar que nós estávamos visitando, o guia nos contou de um concurso que existe. Ele colocou como se existisse, né? Ele citou o concurso, que é meio que um concurso de macheza. Ele consiste em você pegar uma pedra enorme, muito pesada, e ou ficar segurando essa pedra durante muito tempo, ou então você tem que andar com a pedra e carregá-la até um determinado ponto, né, da distância lá. E eu me lembro dele comentando com a gente que quando das gravações do Game of Thrones, as gravações que foram feitas lá na Islândia, o Montanha, que é aquele personagem que sofre aquela deformação toda após uma luta onde ele quase morre, né? E ele depois ele meio que é recuperado pelo médico e feiticeiro da rainha, e ele volta com um capacete totalmente deformado e tal, mas aquele cara, o ator que faz o Montanha, ele é enorme, o cara é muito grande. E o guia contou que esse cara, quando ele soube desse concurso, ele foi lá e pegou uma dessas pedras e realmente andou durante um certo ponto. Eu estava me lembrando dessa história porque ela é no mínimo curiosa. E na verdade, pessoal, eu andei descobrindo o seguinte: esse concurso, essa demonstração de macheza, ela não é só a característica, ou não existe só na Islândia, não. Ela tem na Islândia, nas Ilhas Faroe, e ela é originária da Escandinávia. E veio com os vikings, aquela história toda da galera representar a sua capacidade, a sua força e tal. E eu me lembrei que ela inclusive foi retratada numa dos momentos de festa, se eu não me engano, do Coração Valente. Também tem alguma coisa parecida onde eles fazem uns concursos e tal, ou seja, já na Escócia você tem essa, não é lenda, mas essa característica, esse concurso, essa competição, né? E aí, pessoal, lá na Escandinávia, assim, eles têm diversos nomes, né? Eu estive dando uma olhada aqui. Na Islândia é Húsafellstone. E ela normalmente chega a ter quase 200 quilos a pedra, né? É feito nessa cidade de Húsafell, cidade, uma vila, né? Agora, nas Ilhas Faroe, essas pedras, elas são chamadas de haf. E eu já vou contar uma coisa interessante a respeito de uma haf, de uma situação dessas lá nas Ilhas Faroe. Só que eu acho isso muito surreal, mas enfim, vale comentar, pessoal, que quando eu estava fazendo a pesquisa para rever detalhes dessa lenda que eu vou contar lá nas Ilhas Faroe, eu topei com um site, ele chama liftingstones.org. O Lifting Stones, ele é um site dedicado a esse esporte. Então isso é realmente um esporte. Ele é ancestral e ele é praticado nessas ilhas, nessas cidades, nesses países mais ao norte, né? Na Escandinávia e naquela região, Islândia, etc. e tal. E esse site, a pessoa que faz o site e tal, ele fala até mesmo em como treinar, como você se treinar para fazer aquele esporte. Então ele fala e ele mostra localizações dessas pedras
em diversos lugares do mundo, ou seja, em tese você não está concorrendo num dia específico com muita gente. O que ele faz é o seguinte: você quer se testar, viaja para esse lugar, nessa coordenada que tem a pedra, e essa pedra faz parte do concurso, então você vai lá, levanta, fica não sei quanto tempo e abaixa a pedra. Pessoal, são pedras enormes, gigantescas. Tem a foto da capa desse site, que é muito engraçado, um cara gigante lá levantando a pedra e tal. É surreal, eu acho essas culturas maravilhosas. Esse é o nosso mundo, essa é a cultura que a gente encontra por aí. Mas essa competição ela já existe há muito tempo. Como eu falei, em meados do século XVI, ou seja, 1500 e lá vai bolinha, nós tivemos uma situação novamente nas Ilhas Faroe, porque eu falo novamente porque a gente tratou das Ilhas Faroe no episódio passado, e novamente na aldeia de Mikladalur. Eu mostrei para vocês, é uma aldeia pequena, eu andei lendo que ela tem mais ou menos 50 habitantes. Ela é muito pequenininha, muito bonita, fica ao lado de um farol lindíssimo, que é onde foi filmado uma parte importante do filme 007. Para maiores detalhes, você assista, por favor, o episódio anterior de Gardlu, que foi o episódio 7. Mas a gente está de volta a essa mesma vila para falar da Marium. Se escreve Marjum, mas é Marium. Marium foi uma mulher que viveu em Mikladalur, ou próximo de Mikladalur, na verdade, numa outra vila. Tem aqui o nome. Não está aqui. Então eu vou ficar devendo o nome da vila que ela morava, Nord, não sei o que, um nome grande. Não era lá em Mikladalur não, mas era próximo, tá, pessoal? Então, Marium, ela vivia por lá, e ela engravidou fora do casamento. Ela não era casada ainda e ficou grávida. Naquela época, era uma desonra extrema ficar numa situação dessas, e punível com uma pena de morte. Sabendo disso, quando ela já estava grávida, provavelmente algumas amigas ainda não sabiam e tal, num determinado dia, conta a lenda da Marium, que ela foi ao campo estava cuidando das vaquinhas e tal, mas ela já provavelmente muito abalada com o destino que ela sabia que ia ter, ela viu uma pedra gigantesca. Me parece que essa Marium era forte, ela trabalhava muito ali no campo, na labuta e tal, ela tinha já uma certa força, e ela olhou a pedra e levantou a pedra. Essa pedra tem quase 300 quilos. E a frase que ela disse, as palavras que ela disse, ficaram famosas porque ela disse o seguinte: eu sei o destino que me aguarda. E é preferível morrer, eu vou morrer. Então o meu único legado vai ser essa pedra aqui. E aí ela foi e levantou a pedra. Isso foi testemunhado pelas meninas que estavam trabalhando com ela, falando: não, peraí, solta isso, tu vai morrer. Ela fala: eu já sei que eu vou morrer, eu sei que o destino me aguarda, porque ela já sabia por conta da pena de morte. A verdade é que a lenda não trata do que aconteceu depois com a Marium, e nem há nenhum relato posterior sobre a vida dela ou sobre o que aconteceu. Mas essa lenda ficou tão famosa no folclore das Ilhas Faroe que essa pedra ela foi transportada para não vou dizer o centro da aldeia, porque é tão pequenininho que não dá para dizer que tem um centro, mas assim, ela foi transportada para Mikladalur, e no caminho para você ver, para você visitar a cachoeira de Mikladalur e para você ver a estátua de Copacabana, que nós falamos no episódio 7, você passa por uma casinha, onde na lateral da casinha tem uma pintura retratando a Marium, tem um quadro explicando o que aconteceu e tal, e tem a famosa pedra. E essa assim, obviamente que essa pedra não dá para levantar, ela está cercada, então há avisos de que essa não é uma pedra para você tentar levantar, é uma pedra pesadíssima,
Mas eu vou espirrar. Flávio, corta isso. Cara, eu tô terrível. Eu tô gripado não sei nem como é que vai ficar esse corte, mas... Mas então, pessoal, essa é a história da Marion, mais uma lenda de Mikladalur. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se você tiver disposição, entra lá no site liftingstones.org e sai procurando pedras para levantar por aí. É uma boa pedida. Vai lá, hein? Partiu? Partiu levantar pedra? Fui! Valeu, pessoal. Até o próximo episódio de Gardilu! Gardilu! Alô, viajante do canal, partiu por aí? Esse é o programa Gardilu. É um programa para a gente contar histórias e causos a respeito da história dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.